Olá pessoal, este é o quarto vídeo da série. No vídeo anterior nós vimos como se constrói uma Stored Procedure, nós vimos algumas vantagens do seu uso e nesse vídeo nós vamos usar uma Stored Procedure um pouco mais complexa para resolver problemas de perda de atualização num ambiente de uso concorrente de dados. Então nós vamos usar um diagrama para explicar com mais detalhe qual é o problema que a gente está se propondo a resolver. Vamos supor que você tem essa situação aqui. Aqui nós estamos mostrando aqui essa linha do meio, essa linha central aqui, essa timeline, a linha do tempo aqui. E aqui nós estamos representando um usuário A, aqui nós estamos representando um usuário B. No momento T1, o usuário A está lendo esse registro aqui, com um nome, um telefone e um e-mail. Alguns segundos depois, o usuário B, ele lê num outro terminal o mesmo registro, ou seja, vai receber aqui o mesmo conteúdo, o nome, o telefone e o e-mail. Aí, o usuário B foi encarregado de fazer a alteração de endereço que estava errado, etc. Então, ele vai lá e altera o telefone do endereço aqui antigo que estava errado para o endereço novo, que é esse aqui, 777. Em seguida, ele pega e atualiza o banco de dados no momento T3. Tá? Então, ele pegou aqui, atualizou, e atualizou aqui em T3 ele atualizou. Enquanto isso, o registro está lá no terminal do usuário A, ele está lá sofrendo as alterações necessárias, o usuário estudou o que tinha que fazer e tinha que trocar o e-mail. Então, aqui estava de e-mail, era Yahoo. Então, ele pegou, trocou aqui, ó, nome, telefone e gravou. Bom, muito bem. Alguns segundos depois, no momento T5, o usuário B consulta a informação que ele tinha alterado para ver se está tudo certo e, para surpresa dele, ele percebe que a atualização que ele tinha feito tinha sido perdida. Bom, está muito claro o que aconteceu, não é? Você gravou o registro por cima da informação do outro. Esse tipo de situação pode ser desejável ou não. Se você não quer que isso aconteça, tá? Temos várias maneiras de evitar isso. E nós vamos ver, pelo menos, além dessa, pelo menos mais duas. Nós vamos, então, no diagrama seguinte, detalhar qual seria a nossa proposta. Nossa proposta é a seguinte, muito simples. Não precisa gravar o registro inteiro, grava só os campos que você alterou, ok? Nós vamos ver como é que se faz isso no programa, daqui a pouquinho, no código, e agora vamos detalhar só em linhas gerais como é que a gente faz. Primeiro, cada vez que você lê um registro do banco de dados, você salva uma cópia do que você leu num registro que chama uma classe, seja o que for, um record. Eu fiz com classe, mas pode fazer com record também. Você lê aqui o conteúdo do que você leu, fica gravado aqui, em original mode. Então, isso aqui é como estava no banco de dados antes, assim que você pegou, como ele estava. Isso aqui fica guardado e você não vai mexer mais. Aí, em seguida, você move o conteúdo de original model para a tela, ou seja, o que você está vendo na tela é o conteúdo do que está no banco de dados. Altera o registro como necessário. Aí você mapeia da tela, só que em vez de você mapear aqui de novo para o modelo original, você mapeia para uma outra área de trabalho que seria o current model. Então você pega da tela e move para o modelo corrente. Aí você faz o seguinte, esse é o macete da solução. Como eu te falei, tem várias, né? Mas estamos vendo essa aqui. Você compara o modelo, o que era original, com o que é corrente. Isso aqui você tem que fazer uma cópia, incluindo propriedades, tudo, nós vamos ver como é que faz, tá? Você faz uma cópia para ver se um campo está igual ao outro, tá, ou não. Se esses campos estiverem iguais, você pega, no modelo corrente, você pega a propriedade que você está comparando, você põe igual a null, porque significa que essa propriedade não foi alterada. Então, current model, ponto, ao nome da propriedade que não foi alterada, igual a null. Aí você executa uma stored procedure, que nós já fizemos, mas nós vamos analisar ela com detalhe como é que faz. E essa stored procedure, ela pega o modelo que ela recebe e ela grava só os campos que tiverem conteúdo não nulo. Ok? Vamos para o código então, pessoal. Vamos apresentar então o código fazendo um tour pelo nosso programa, né? Aqui nós temos os modelos que a gente estava falando, o modelo original, corrente, onde nós vamos guardar as cópias do registro que a gente trouxe do banco de dados, a cópia de trabalho, etc. Aqui temos todas as rotinas que a gente usa. Uma delas é que nós vamos explorar com mais detalhe, esse aqui, Save Record. E, antes de mais nada, eu queria apresentar, nós falamos desse modelo, vamos apresentar os modelos aqui, como é que eles são. Então, aqui nós temos os modelos, né? Vamos pegar o modelo de cliente. Então, o modelo de cliente é esse aqui. Ele tem esses campos aqui, nome, endereço, etc., etc., que correspondem a esses campos que a gente está capturando aqui na tela. Então, vamos ver como é que funciona o programa. Clicamos aqui em Search, List by Name, ele
ele prepara uma lista que tem todos os clientes do banco de dados e serve para a gente fazer uma espécie de navegação, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui, pegamos esse registro aqui do Tomé de Souza, veio todos os registros que ele tem, etc. Aqui, então, agora que chega o ponto que a gente estava falando, né? Agora aqui eu vou começar a fazer algumas alterações. Então eu vou dizer o seguinte, vou dizer que eu tirei esse pedaço aqui e mudei alguma coisa assim, tipo .br. Aqui estava errado assim. Então, quando eu for fazer, por exemplo, autorização, eu vou fazer aquela rotina que a gente fez e nós vamos ver o resultado disso. Então, seguindo com a nossa rotina, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente clicou aqui, ó, nós preparamos a lista, né? Nós preparamos a lista nessa rotina aqui, no fio combo, né? Aqui nós montamos aquela lista. Então, vamos recapitular o que a gente faz, então. Quando nós temos esse search aqui, escolhemos qual era o argumento do search, quer dizer, vai ser por nome, coisa assim. Quando a gente clica aqui, ele vem parar aqui em Fio Combo, né? Nós já vimos isso aqui no vídeo anterior, só estou recapitulando. Ele vem aqui no Fio Combo, prepara esta lista, e essa lista aqui, então, a gente pode selecionar os dados como nós acabamos de ver, né? Então, é daqui que saiu isso. Agora, aqui, uma vez que, quando você seleciona um item da lista, quando você vem aqui e seleciona um item da lista, ele vem aqui em Combo Select. Em Combo Select, o que ele faz? Ele pega o Raw ID, que é esse campo aqui, daquele item que você seleciona na combo. Então, do Selected Value na combo, ele pega esse Raw ID, tá? Então, aqui, ó, eu vou usar esse identificador deste registro para pegar o restante do cliente. Então, aqui eu dou um get cliente by ID e trago o restante dos dados e eu vou preencher o modelo original com ele. Então, está aqui. Ó. Eu leio o banco de dados, eu leio do banco de dados o registro que eu selecionei e guardo uma cópia de tudo que foi guardado, eu guardo nesse campo aqui, e esse campo aqui eu não vou mexer mais. Ele vai ser, para mim, o retrato daquilo que foi lido antes de alguém mexer. Tá? Então, agora, mapeia, traz esse registro para a tela e vai ter como resultado isso aqui. Vem aqui no Map, né? Map Model to Screen, e move para o componente que vai mostrar isso aqui na tela para a gente. Então, aqui no caso, caixa de texto, aqui tem um Date Picker, que é esse aqui, captura de datas, etc. Feito isso, vamos continuar aqui, né? Então, os registros estão na tela, tá? Mapeou para a tela. Agora, mapeamos aqui. Mapeamos os registros para a tela, alteramos o registro conforme necessário. E alteramos como necessário, que é isso aqui. Aí, vamos lá para o código outra vez. Uma vez mapeado isso aqui, chegou no ponto que a gente queria, o que a gente faz? A gente vai clicar aqui para gravar a informação que a gente acabou de alterar. Então, eu vou colocar um ponto de parada aqui para a gente pegar o processo linha a linha. Então, quando eu clicar aqui, ele vai vir aqui para Save Record. Eu vou colocar aqui um ponto de parada. Então, eu cliquei aqui. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele pega estes campos que estão aqui na tela e vai mover para um modelo. Então, ele vai pegar os campos e vai mover para cá. Faz esse map screen to model, né? É aqui que ele faz isso. Ele mapeia esse modelo e vem para cá. Aqui, que o modelo já está preenchido, assim que o modelo está preenchido, ele volta para cá, ó, e ele vem fazer uma outra coisa aqui que a gente chama de validação, é a crítica. Ele vai passar por essa rotina aqui, ó, que valida os dados do modelo corrente. Então, esse valid faz isso aqui. Ó. Ele vem aqui, percorre todos os campos dessa propriedade e vê se esses campos todos, também nós já vimos isso, hein, pessoal? E vê se esses campos todos estão de acordo com as críticas e restrições que a gente colocou aqui no modelo. Recapitulando, tá? O modelo está aqui, ó. Uma série de críticas aqui, ó. Aqui o nome é obrigatório, tamanho máximo, tamanho mínimo, limites de dados, etc, etc. Esses campos todos são verificados nessa validação aí. Bom, aí se tiver algum erro, ele vai colocar aqui e vai indicar que tem algum desses campos aqui com erro. Se tiver tudo ok, esse valid aqui, ele vai retornar como true. E ele retornando como true, ele vem cá, se for aqui, ó, se isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer finalmente a gravação do registro. E para fazer a gravação do registro, ele vai saltar para cá, para essa rotina que chama Save Smart Client. A gente chama de Save Smart aí porque a Procedure tem uma certa inteligência interna que nós vamos ver agora, por isso a gente deu esse nome, tá? Então, vamos pegar aqui o repositório quando ela vem, né? Que é o Save Smart Client, ela vem para cá, vai parar aqui. Então, vamos analisar agora o que essa rotina faz. Então, vamos lá. Estamos aqui ainda. F10, F10, F10. Aqui, F1.
Chegamos aqui, ó, estamos fazendo passo a passo. Então, agora nós vamos fazer o resto que está na nossa proposta aqui, né? Olha, nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos comparar o modelo original com o modelo corrente e mover nulo para aquilo que tiver propriedades idênticas. Então, chegamos aqui, ó. Então, aqui eu recebo aqui, esse método recebe os dois modelos, né? O original e o corrente. Aí ele vai pegar, comparar campo a campo o original e o corrente, e quando forem valores diferentes, ele vai deixar o valor que está em código corrente, senão ele vai substituir por nulo. Você pode fazer isso dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, ó, o client model.name vai ser igual a, se client name for igual ao nome original, vai ser nulo. Se não for, vai ser o same name. Same name é o que já estava. Então, se for igual, fica nulo. Se for diferente, fica o que estava. Permanece o conteúdo original. Fazendo tudo isso, todos aqueles campos que não foram alterados vão estar com nulo e aqueles campos que foram alterados vão estar com um novo valor. A gente pode fazer isso aqui dessa maneira aqui, ou então uma maneira um pouco mais sofisticada. A gente compara as duas classes, comparando as propriedades das duas classes. Fica muito mais genérico e faz a mesma coisa. Então a gente faz assim, ó, pega todas as propriedades que tem o modelo e vai percorrendo. Pega a propriedade, essa propriedade aqui, ó, que tem essa propriedade tem um nome. Então eu vou no modelo original e pego a propriedade que tem esse nome, salvei aqui em Q. Então eu tenho as duas propriedades que têm o mesmo nome. R, que é do modelo corrente, e Q, que é do modelo original. Aí eu comparo. Isso aqui esquece. Quando for ROID eu não quero modificar. Eu comparo o valor do modelo corrente com o valor original. Se for igual, vou mover nulo, tá? Se não, segue com o valor como está. Então, isto aqui faz a mesma coisa. Esse modelo aqui, isso aqui é um pouco mais difícil de entender por causa da lógica. Esse aqui é mais fácil de perceber o que está sendo feito. Né? Bom, aí vamos aqui embaixo e aí nós vamos fazer o quê? Vamos abrir uma conexão, tá? Sem open. Aí nós vamos preparar os parâmetros que nós vamos mandar para a procedure que nós vamos chamar aqui embaixo. A procedure que nós vamos chamar aqui embaixo chama spClientSave. Então vamos fazer assim, vamos botar lá na tela para a gente analisar como é que ela funciona. Então, ó, essa rotina aqui, para chamar, eu preciso passar os parâmetros para ela. O que são os parâmetros? Nós já vimos no vídeo anterior que os parâmetros são esses campos que estão aqui, ó, entre a criação da procedure e esse AS aqui. Então, ó, aqui nós temos os parâmetros de entrada, ou seja, são os dados que a procedure vai receber para gravar. Tá certo? Então, esses primeiros aqui, ó, são os dados que ela vai receber para gravar. E esses parâmetros aqui embaixo são os parâmetros que a gente chama de output, são retornos, coisas que a procedure manda de volta para o usuário para dizer o que foi que aconteceu, se deu tudo certo, etc. A gente vai analisar esse retorno aqui para ver o que tem, qual que tem que ser a ação seguinte. Então, seguindo aqui na Story Procedure, né? A gente vai receber esse conteúdo aqui que veio do campo lá. Agora, qual é o conteúdo desse campo? Está vendo esse row ID aqui? Isso aqui é o identificador da linha. É esse campo aqui embaixo, ó, que é aquele row identifier, é um identificador único de cada linha. Então, cada registro tem um campo, esse row ID aqui, que o identifica. Né? Nós já vimos isso também nos exemplos anteriores. Isso aqui foi só para a gente dar uma repassada. Tá? Bom, aí, se for 0, é porque o registro vai ser incluído, é um registro novo que vai ser incluído. Se for um número maior que 0, é porque é um registro que vai ser atualizado. Então, por exemplo, se for 0, significa que eu vou incluir mais um registro. Se for, por exemplo, 9, significa que eu vou alterar o registro 9. Então, ó, ele faz esse if aqui. Ó. Se for igual a 0, ele vai cair aqui e vai fazer a rotina de inserção que nós não vamos ver agora, porque não é o objetivo no momento. Então, se não for 0, então nós vamos ver o que é e vamos ver o que é para fazer. A gente começa aqui. Primeira coisa que fez, recebemos um número, por exemplo, 9. Eu estou dizendo, me altere o registro 9. Então, em primeiro lugar, o que a gente faz? A gente vê se o registro 9 existe. Então, aqui eu dou um select com esse número 9 e ele vai voltar. Se ele não encontrar, ele vai cair aqui embaixo no else. Se ele encontrar, ele desce aqui. Esse 1 aqui você podia pôr qualquer argumento. Aqui isso aqui é só um filler. Tá? Então, ele vai fazer o seguinte, ele testa a existência. Deu true, ele vai cair aqui. Se não deu true, ele deu false, ele vai cair aqui embaixo. Se deu false, cair aqui embaixo, ele vai preparar os parâmetros de retorno. E ele vai dizer assim, ó, o registro, número tal, not found, ou seja, vai dizer assim, o registro que você está querendo alterar não existe. É uma mensagem de erro que a gente vai analisar no retorno da procedure. Tá? Deu tudo certo, vamos fazer o update. Então, o que a gente faz? O update client é o comando de dar update, né, que a gente conhece bastante já no SQL normal, né? Então, damos update client, set, name igual a nome, e-mail igual a address igual a tal. Só que esse aqui tem um macete.
que é a chave da coisa. Então, name igual a, o que se faz esse SNU aqui? Esse SNU testa este parâmetro. Se este parâmetro for nulo, ele devolve este para cá. Se esse parâmetro aqui não for nulo, este vem para cá. Então, ó, todos aqueles campos que tiverem um valor nulo, significa que vão continuar como estavam, porque ele vai devolver o mesmo valor que já estava lá. Agora, aqueles que foram alterados, vai ter um valor aqui. Então, o novo valor é que vai ser passado para cá. Então, dessa maneira, ele monta o update client set, name, e-mail, para os valores correspondentes, where, who ID, ou seja, aonde o identificador tiver aquele número que foi passado para a gente. Feito isso, deu tudo certo, ele prepara o retorno, né, que isso aqui, ó, ele está dizendo, o retorno da linha tal, não sei o que, está a mensagem, registro atualizado, ok. Se deu pau, deu pau como? Está aqui, ó, tá aqui, begin try, né, tá vendo? E end try, como nós vimos outro. Try e o catch correspondente. Se deu pau nesse bloco aqui, ele cai aqui embaixo. O que foi que aconteceu? Eu não sei, pode ter sido um monte de coisa. Então ele prepara uma mensagem de retorno desta maneira aqui, ó. Essa mensagem de retorno vai ter identidade, ou seja, o número do registro que aconteceu, o error number. Esse error number aqui é um número interno, é um número de erro de execução de SQL, coisa assim. São números do tipo assim, 2601, 15.000 e tal. Se você quiser saber quais são esses nomes, tem uma procedure que se chama sysmessages. Você lista essa procedure aí, e ele te mostra todas as mensagens de erro que tem. Ou então procura no manual. Você procura no manual ou então dá um display, executa essa procedure aí, que tem uma procedure que mostra todos os códigos de erro. Bom, de qualquer maneira, você fica sabendo aí, analisando esse código de erro, tem o código de erro e a mensagem para te ajudar, né? Então, você dá uma olhada aqui o que foi que aconteceu. Então, perceba aqui, ó, se deu retorno 1 ou 2, deu tudo certo. Tá? Se deu retorno negativo, ó, 1, menos 2, menos 3, deu errado. Eu vou testar isso aqui no retorno da procedure. Se deu errado, eu vou ver o que foi que houve. Se deu certo, a gente segue em frente. Então, ó, aqui, a gente faz toda essa análise aqui, ele vai fazer o update ou não, conforme for o que aconteceu, e vai devolver o registro para a gente. Então, quando ele acabar de executar isso aí, ele vai vir para cá, né? Executou essa procedure aqui. Vocês viram que essa procedure aqui é um pouquinho mais... Não chega a ser uma procedure complicada, mas ela tem mais lógica do que a que nós vimos até agora, né? Aí você vê aqui, ele testa, ó, qual foi o valor do retorno? Ele executou a procedure. Aqui vai ter o valor de retorno. Então, que foi que veio de volta? Tá? Então, eu vejo nesse parâmetro aqui, o que foi nesse parâmetro que chama return value, que é esse aqui, eu vejo o que foi que ele mandou de volta. Então, se for maior que 0, é sinal que foi tudo bem. Ou foi inclusão, ou foi update, mas foi tudo bem. Aí eu pego, atualizo a identificação do registro, no caso aqui era 4, vai ficar 4 no lugar de 4 mesmo. Mas no caso de 107, ele vai devolver aqui qual foi o número que foi atribuído para ele quando ele foi inserido. Tá? Então aqui ele pega o número, quando foi inserido, ele pega o número que foi inserido e devolve para cá, para você saber como é que identifica esse registro quando você quiser pegar ele de volta. E aí ele dá um retorno nesse. Isso aqui é convenção. Ele, no fundo, vai retornar a mesma coisa que mandaram para cá, tá certo? Ele vai dar um retorno do modelo que ele recebeu aqui, ó, devidamente atualizado, etc. Ele vai dar um retorno para lá. E aí eu vou analisar esse código aqui na volta. Então, o que ele fez? Chamou essa rotina, saves, mas recebeu aqui, nesse client model C aqui, ele recebeu o resultado. Eu não faço nada com isso aqui. Você eventualmente poderia usar para algum, no caso aqui não estamos usando para nada. Mas significa que deu tudo certo, porque se não tivesse dado certo, ele tinha dado aqueles erros que a gente apontou lá, né? Ele teria dado tem esse try aqui. Aqui, ó, ele teria mandado um erro para lá, aquele try ia pegar e ia cair aqui embaixo, se der algum erro. Se veio para cá é porque está tudo certo. Aí a gente dá esse flash message aqui, ó, flash message é uma espécie de caixa a gente fez isso aí, mas é assim, é uma caixa de mensagem que ela fica só 2 segundos na tela. Ela dá um flash para o cliente assim, registro atualizado, e apaga. Tá? Para você não ter que ficar toda hora apertando o botão e não ficar poluindo a tela com um monte de botão também. Eu gosto, tem gente que não gosta. Se você não gosta, bota show message lá e está acabado. Feito isso, ele limpa a tela e ele atualiza aquela lista, essa lista aqui, ó. Essa lista aqui, ele atualiza, porque isso aqui, essa lista pode ter, se eu inserir um registro, vai ter um elemento a mais para aparecer aqui. Se eu alterei, por acaso, o nome de algum cliente, alguma coisa,
tem que alterar a lista de novo, porque senão vai ficar um nome aqui no registro e um nome na lista. Então, o nome da lista, o que seria uma incoerência, né? Então, por isso a gente pega e atualiza, dá um refresh aqui na lista e está terminado. Então, fizemos aí esse modelo aqui, ele resolve o problema do uso concorrente, porque o que um registrou mexe não altera aquilo que o outro alterou, tá certo? Então, o que os dois usuários queriam fazer foi bom de ser feito. E essa solução tem uma vantagem que ela não torna indisponível o banco de dados. Ou seja, eu não tenho que travar o banco de dados para um cara trabalhar sozinho e não dar problema de concorrência. Tá? Por favor, manda nos comentários se vocês estão entendendo, se está gostando. Tá? Vamos continuar. Mais sobre o tema da semana que vem ou daqui a uns 10, 15 dias. Um abraço.